Meus amigos, eu vou agora passar a conversar durante os próximos 30 minutos com meu amigo Silvio Luiz Levada, e porque o assunto é sério, é importante, e a avaliação ele fará um roteiro muito claro sobre o impacto das tarifas que o Lula até hoje não sabe o que aconteceu. O Lula está tão bêbado. Opa! Vamos ver, pessoal. Então, eu estou procurando aqui, achei. Vamos agora conversar com o nosso amigo Silvio Luiz Levada. Meus amigos do rodeio, preste atenção, que agora nós teremos explicações pontuais e muito importantes sobre os impactos devastadores no curto, médio e longo prazos sobre a questão da lei das tarifas que a economia brasileira, que o governo Lula está sofrendo. E ele fará uma abordagem ampla, concluindo lá no final sobre como nós, enquanto povo, podemos nos proteger. Com os senhores, professor Silvio Luiz Levada, tudo bem? Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom, senhor Alfredo Bessovi? Então, se atraca, taca-lhe o pau no toco, porque o assunto é importante, ainda que o Lula continue fazendo de conta que o tarifaço não aconteceu. Okay? Já aconteceu, né? E o Lula faz de conta que não aconteceu nada. Vamos lá, professor. É com Vossa Senhoria, vou deixá-lo aqui enquanto eu estou escutando no celular, vou ali pegar uma água e já volto. Tranquilo, olha o gato passando. Bom dia, gente! Vamos lá, vamos falar sobre tarifaço. Mas o que é isso? O que é tarifaço? Onde ele vive? Onde dorme? O que comem? De onde vêm? Para onde vão? O que será isso? Gente, antes de mais nada, eu não vou entrar no aspecto político que não me convém aqui. O que convém aqui é falar da parte econômica. Então, antes de mais nada, só para deixar essa coisa bem isenta, o tarifaço americano não é uma coisa que veio, isso veio... Se vocês ouvirem isso veio contra o Brasil, isso... Não. Isso daí é uma atitude comercial americana em prol da proteção de seus produtos, em prol da proteção e do fortalecimento de sua própria economia conforme sua conveniência. Então, tanto que as tarifas foram estabelecidas para vários países, e os países, cada um fez o seu acordo comercial. Assim, quando você vai numa loja comprar alguma coisa, você faz aquela pechincha, aquela negociação, baixa aqui, espreme ali. Ou quando você tem uma empresa, quer fornecer material para outra, quer fornecer o trabalho da sua fábrica para alguém. Então, teve uma negociação, uma abertura de negociação. O que os americanos fizeram, antes de a gente entrar propriamente no tema, eu quero cobrar X% sobre tudo que o meu país comprar de vocês agora vai custar mais X% a título de impostos e tributos para o meu caixa da União do meu país. Foi isso. Em cima disso, começam-se as negociações. Então, bora para o tema, é comigo aqui, bora lá. Muito bem. Dado esse preâmbulo, essa introdução, anunciou para o Brasil tarifas de 50% sobre
determinados produtos brasileiros. Veja bem, não é uma tarifa sobre tudo, é sobre uma lista de produtos. E essa medida ficou conhecida como tarifaço, porque vai gerar muito impacto, né, nas relações econômicas e comerciais entre os países. Então, vamos entrar nos conceitos básicos. Antes de entrar propriamente nesse tema, vamos deixar claro aqui que o que é a economia. A gente vem bater papo aqui toda semana para entender as coisas. Então, entenda, a economia é a ciência da escassez. O que é isso? Eu vivo num mundo onde você, nós, seres humanos, temos desejos ilimitados, insaciáveis, sempre queremos algo a mais, para recursos limitados. Então, administrar esse desejo e essa limitação de recursos é a ciência da economia. Trazendo para o popular, saindo do economês, é como as pessoas, empresas e grupos de governos usam esses recursos para produzir bens, distribuí-los internamente e distribuí-los externamente. Também, que aí é o comércio internacional. E a base dessa lei da economia é a lei da demanda. A base é a oferta e a procura. Quando eu tenho muita procura, pouca oferta de um determinado produto, o preço sobe. Quando acontece ao contrário, preço desce, que é o natural. E se o preço desce, tem muita oferta de um determinado, chega uma hora que as empresas que estão fazendo essa oferta falam: opa, não vale mais a pena, vamos parar com a oferta. Aí aquilo que era bom, que estava baratinho, pode ficar carinho. Por quê? Porque começa a falar: não vou mais produzir, não vale a pena produzir. Então, se atenham a esses conceitos, né? Demanda, procura, né? A oferta e demanda, né? E aí vamos para o comércio internacional, que eu já falei, é a troca de produtos entre países, e essas tarifas não são nada além do que imposto. São impostos de importação dentro do seu próprio país. Olha, o que o Trump falou para os americanos que fazem importação de produtos brasileiros? Olha, a partir de hoje, se você quiser importar, sei lá, este bolígrafo, esta caneta do Brasil, vocês vão ter que me pagar 50% de tributos a mais do que já pagavam, do que virá. Se o outro país definir um tributo maior, também para um produto americano, nós colocamos o a mais. Sempre o produto americano a importação de produtos brasileiros para os Estados Unidos será sempre superior em 50%. Não é que a taxa é 50%, 50% a mais. Então não adianta falar, vamos retaliar. Você retalia daqui, retalia dali. Então, entendido que isso é uma medida de proteção econômica, não é uma medida contra país, não é uma medida contra ninguém, não é nada pessoal, é uma medida de proteção econômica para eu valorizar, fortalecer a minha economia. E aí entra o mundo cruel. Se para fortalecer a minha economia eu tenho que quebrar algumas, é do jogo. É o jogo do dinheiro, é o jogo da economia. Vide, quando começou isso, que a China falou: não quero negociar, não quero. Ele pegou e mandou bala lá na China. Subiu as tarifas, tudo. O que aconteceu com os produtos chineses que estavam até no caminho? Voltaram para dentro da China. Por quê? Esse imposto dentro do país americano faz com que o produto chegue lá muito caro. E aí perde a competitividade. Perde a competitividade, produto muito alto, não vende, sobra na prateleira, volta, então não vale a pena comprar. Se não vale a pena para o americano comprar, nosso produto perde a sua competitividade dentro do mercado americano. Então, é isso, tá? O que está em jogo é nossos produtos passam a ser menos competitivos para que os americanos comprem os produtos dessa lista, deixa bem claro. Então, não tem briga política nisso, não tem nada. Agora, só vou fazer uma parte aqui bem rápido. Existiam condições na carta. O Trump fez algumas condições na carta, eu não vou entrar nesse mérito. O governo brasileiro se recusa a cumprir qualquer uma das condições que está na carta, quer negociar de outra maneira. É difícil.
Se você está negociando alguma coisa com alguém, vamos supor que você vai comprar um pneu do carro. Ah, esse pneu aqui tem uma faixa branca, mas eu não quero ele de faixa branca. Não, mas é o que eu tenho, você tem que levar. E você não quer comprar aquele pneu que tem uma faixa branca. Então não tem negócio. Você está dizendo, se você quer vender pneus para mim, eles não podem ter faixa branca. Eu quero pneus com faixas azuis. Nós não compramos pneu de faixa branca. Entendeu a lógica da coisa? É isso que o governo americano falou para o governo brasileiro. Ó, você quer vender pneu para mim? A sua faixa aí tá vermelha demais. Eu quero com faixa azul. E aí, como a faixa ficou vermelha demais, então eu não compro enquanto você não repintar as faixas. Aí vem o governo brasileiro para negociar e diz: não, vamos mexer no preço, vamos mexer nisso, isso é crime, isso é perseguição. Não, não é nada, é comércio. Regras. Eu estipulo a regra, você cumpre ou não. Se cumprir, vamos negociar. Se não cumprir, então não tem negócio. É isso. Muito simples. Entendido que são as tarifas, os tarifaços e as implicações, deixar bem claro que a política só entra aí na negociação de tarifas, tá? Aliás, nem precisaria entrar política, né? Entrou política porque é o governo do Papis, amado da minha vida. Ah, coisa linda! Que sonho que eu tenho de ser órfão de Papis. Mas um dia isso vai acontecer. Ah, tarifaço. Então, os americanos, o governo, decidiu colocar tarifas de 50% sobre determinados produtos brasileiros. E eu vou dizer o mais, ele já está ameaçando em subir muito mais isso, em função das negociações do Brasil comprando petróleo russo. O governo americano falou: não compre petróleo russo para não colocar dinheiro dentro da Rússia, porque o petróleo russo ele é manchado de sangue, que ele está financiando uma guerra. Comprem petróleo de outros países. Aí o governo brasileiro insiste em comprar petróleo russo e não só comprar, até aumentar essa compra. Então são decisões macroeconômicas que o nosso país toma que acaba trazendo desfavorecimento ao comércio com os americanos. E o comércio com os americanos é importante para o Brasil? Claro. O mercado americano já começa pela cultura da população. É uma população que tem uma cultura de consumo, que tem uma cultura de compra. Então, já é um mercado interessante pela sua cultura consumista. Segundo, é o maior mercado do mundo em termos de chuchuba. Os caras têm dinheiro, e agora mais ainda, porque a economia deles está subindo, melhorando, está sendo ampliada. Então, não é um mercado que você possa chegar e falar assim: ah, vou fechar os olhos para esse mercado, eu não quero vender para os americanos. Não, gente, eu quero vender para o americano. Uma, porque ele me paga em dólar. Dolinha vale muito. Vale 5 vezes mais que a minha própria moeda. Você quer vender uma caneta para um brasileiro cobrar 1, ou você quer vender uma caneta para o brasileiro e cobrar 5, para um americano e cobrar 5? Essa é a matemática da coisa toda, né? Então, quando eu faço isso, quando aumenta as tarifas, o meu produto fica menos competitivo, diminui o volume de vendas para o mercado americano. Aí vai vir um esperto a falar: ah, se diminui para o mercado americano, procura outro mercado. É a coisa mais imbecil que você pode ouvir: procure outro mercado. Quanto tempo leva para procurar outro mercado? Eu sempre trabalhei no mercado corporativo e eu lembro muito bem de um gerente de vendas que a gente teve numa empresa que eu trabalhei, que queria vender para o GPA, para o Grupo Pão de Açúcar. E todo mundo falava: cara, vai lá, mas não é simples. Ele falou: eu sei que não é simples. Esse cara ficou 1 ano e meio batendo na porta do comprador, da diretoria, falando com todo mundo, visitando toda semana para conseguir uma reunião, para mostrar o nosso produto, para inserir o nosso produto no GPA, até para conseguir a primeira venda. Esses foram 2 anos de trabalho. Estou falando de um comércio interno, de uma empresa vendendo para outra. Então não é assim: ah, não vende para esse, vende para aquele. Não, não é assim não, gente. Isso daí é papo de jegue. É papo de petista. Mas vamos lá. Então, diminuiu, perco o interesse, e não tem como falar que eu vou jogar para outro mercado, que a gente já entendeu que isso não é assim. Tá?
Ah, o mercado brasileiro vai consumir. Não, não tem poder, não tem dinheiro, não tem poder para consumo de tantos produtos assim que são criados para serem exportados. Essa é a verdade, né? Então, o que acontece na economia brasileira quando eu tenho uma redução de exportação? Se o meu preço está mais alto, a empresa americana deixa de comprar o meu produto brasileiro, e vai buscar alternativas mais baratas em outros países ou no seu próprio mercado interno, vai desenvolver a sua indústria, o seu mercado interno. Se eu tenho menos produção aqui no país, se eu produzo menos trabalho, menos mão de obra, as empresas brasileiras, menos dinheiro, e aí começam mais demissões, e não só demissão, eu diminuo a contratação. Então, além de eu demitir uma pessoa de um determinado segmento, outros segmentos que também estão sofrendo demitido não têm poder de absorção dessa mão de obra. Então, eu começo a ter mão de obra ócio. Eu começo a ter ociosidade de mão de obra no mercado. E isso também tem um outro efeito, porque quem está trabalhando começa a trabalhar por qualquer coisa. E aí, se eu quiser, no momento que eu tenho ócio de mão de obra, renovar a minha mão de obra da minha empresa aos poucos, eu vou trocando e abaixando a minha folha de pagamento. Isso é estratégia de administração de empresas muito comum. Vamos baixar a nossa folha. Como? Não posso baixar o salário dos que estão, mas posso contratar novos com valores menores. Eu faço uma readequação de cargos e salários, defino um novo plano de cargos e salários e mudo alguma coisa na nomenclatura e contrato uma outra pessoa para fazer o serviço daquela que aquela fazia. Isso foi muito comum perto das aposentadorias. Pô, esse cara é um dinossauro de mercado, esse cara está muito velho, vou contratar 3 pelo salário que eu pago para ele. É isso, gente, é o mercado capitalista, é isso. Então, nós temos que se preparar para isso. Então, vamos lá, voltando. Coisa ruim: redução de exportação, menor produção, maior desemprego e o que é pior que ninguém está falando, tá? Quando você exporta para os Estados Unidos, você está jogando, você está recebendo dólar, o país está recebendo dólar. Entra dólar no país. Todo país precisa ter dólares. Dólares em reserva, dólares na economia girando, precisa ter dólares. Quando entram menos dólares no país, eu posso ter uma desvalorização do real. Se eu tenho uma desvalorização do real, meus produtos em dólar, meu câmbio fica mais caro, tudo fica dolarizado. E, além de tudo, os produtos importados ficam mais caros e meu dinheiro vale menos. Olha que coisa bonita, Papis, é tão bom. Ai, como eu gosto! Mas o importante é que nós temos um economista, um mestre em economia pela USP, liderando tudo isso, e ele vai resolver isso, porque ele é mestre de economia. Ai, Jesus amado, me ajuda. Só com muita paciência. Vocês entenderam que é menos dólares? Então, até quando eu digo que, olha, vamos ter uma moeda própria para negociar entre nós, que nós não queremos o dólar, você vai se isolar. Se um grupinho cria uma moeda própria para negociar, essa moeda eu não vou trazer mais dólar, então eu só vou poder negociar com esse grupinho. Agora a pergunta: esse grupo entre si conseguem todos absorver a produção de todos? Esse grupo econômico que eu formo com os BRICS, será que se eu só vender para países dos BRICS, eu tenho uma prosperidade econômica e financeira no meu país, com a moeda própria dos BRICS? Será que o mercado chinês, o mercado indiano, o mercado russo eu fechar as portas para o mercado americano, vai suprir a minha necessidade? Não vai. A verdade é que todo mundo precisa dos Estados Unidos, só que muitos não querem assumir isso. E não é só que precisa dos Estados Unidos, uns países precisam dos outros para fazer negócio. Sempre isso daí é histórico. Isso daí... Por que os portugueses saíam em caravelas para buscar especiarias nas Índias? Porque não produzia, tinha que importar, tinha que buscar comércio internacional. Isso daí sempre foi assim. Não tem como querer reinventar a roda ou mudar as coisas. Não dá para petizar, nós temos que despetizar a coisa.
E eu, afegão médio, ó cidadão, o que acontece comigo, com você, com nós? Obviamente, nós vamos pagar preços mais altos, né? Na vida do cidadão comum. E além que os importados ficam caros, os insumos que eu vou importar de lá para produzir meus produtos também ficam mais caros, desvaloriza o real, inflação, eu vou ter menos emprego, a renda reduzida, porque oportunidades vão diminuir, eu vou ter, e escassez de produtos, que é isso que ninguém fala. No início, que maravilha, está sobrando produto. Depois, produtos somem do mercado. Indústrias não vão... Você trabalha de graça? Creio que não. Nenhum produto, nenhuma indústria, nenhum comerciante vai abrir uma loja para dar prejuízo. Ninguém vai produzir um produto para vender mais barato do que lhe custa. Então, acaba que os produtos vão desaparecendo. Quem lembra aí da época aí, quem é mais novinho que nem eu, assim, criança da época do Sarney? Tá vendo tudo, o governo se interferiu, obrigou. O que aconteceu com alguns produtos? Sumiram da prateleira, não vou produzir, não vale a pena. É a mesma coisa. Eu não vou produzir para vender para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não compram mais, não vale a pena. Então, essa cota que eu produzia para vender para os Estados Unidos, eu não tenho para quem vender. E nem adianta falar que o chinês vai comprar, que é mentira. E isso tudo é um efeito que eu chamo cadeia ou cascata, vai cascateando. Então, impacta no comércio o exportador. Primeiro, é só para exportação. Vamos fazer um comentário de gente. Não tem problema com as blusinhas da coisa. É o empresário que paga o imposto. Isso não vai atingir você. Vai atingir, sim, né? Não tem problema. O impacto é só na exportação. Aqui dentro, nada. Gente, o impacto é na exportação. Depois, esse impacto na exportação, nessa cadeia toda. Olha como que é a exportação. Eu tenho que produzir na minha indústria, fazer negócios com fora, aí eu tenho transporte, toda a logística do negócio, porto, aeroportos, olha a cadeia de serviços e mão de obra, os escritórios de trading, de exportação, de trade, né? Não trading, de trade, de vendas. Então, afeta toda uma cadeia de mão de obra, toda uma cadeia produtiva que vai ficando a coisa maluca. E a coisa ficando maluca, o país vai se petizando cada vez mais, se isolando e fazendo negócio só com as ditaduras que eles gostam de fazer, negócio que não tem poder de absorção. Não vou nem falar de política, né? Elas não têm poder de absorção econômica e financeira para sustentar os brasileiros e manter o país com uma economia forte. Aí vai chegar no ponto, o último que se ferra é o banqueiro, tá? Mas até chegar nele já destruiu o país, porque eles correm, os ricos correm com o dinheiro para fora do país. É assim que funciona a matemática da coisa. Então, como que você podemos nos proteger de uma situação dessa de crise? Tentar ter mais alguma fonte de renda extra, ganhar mais um troquinho com alguma coisa. Buscar capacitação. Eu preciso aprender a mexer com o meu dinheiro, vou investir em cursos financeiros. Eu preciso aprender a fazer algum artesanato, vou investir nisso. Eu preciso aprender a criar uma nova fonte de renda. Hoje existem milhares de jeitos de se criar novas fontes de renda. Tá? Podemos até falar sobre isso depois, sobre como ajustar sua vida financeira e criar fontes de renda. Mas só criar mais fontes de renda também não é. E outra coisa que a gente pode fazer depois para se proteger, priorize produtos nacionais numa escalada em cadeia dessa que está acontecendo. Olha para os adesivos do produto Made in Brasil, dê valor ao produto brasileiro, porque aí você vai estar ajudando. Que numa hora que nessa, ficar comprando produto importado não é o mais ideal. Acho que a melhor forma de retaliação é não comprar produto americano quando possível, né? Porque tudo tem produto do americano. Aqueles imbecis falam... Nós não vai boicotar tudo que é americano, não vai comprar mais nada. Mas na medida do possível, se eu tenho, sei lá, um extrato de tomate, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui.
um extrato de tomate brasileiro e um americano, e ambos têm níveis de qualidade e preços similares, eu vou dar de preferência para o produto brasileiro. É isso que eu tenho em mentalidade. Eu, quando eu era empresário, tinha muito material importado. Bom, mas os nacionais não ficavam. Eu tinha muito material nacional que era melhor até que o importado, só que o importado era mais caro. E existiam algumas coisas no mercado que incentivavam a compra dos importados em prol dos nacionais. E eu queria valorizar a minha indústria, a indústria do meu país, Brasil. E até nisso foi problemático também. Foi um dos problemas que eu enfrentei, porque tinha um lobby muito forte de importados, eu só queria vender produto brasileiro, que eram muito bons, né? Tem muito produto, e aliás, tem muito produto importado nesses mercados aí que são feitos no Brasil, tá? São produtos brasileiros que vai tipo exportação, sela em outro país e depois volta para cá e aqui compra como importado. E é comum isso, tá, gente? E a gente acaba, olha, esse negócio importado é muito melhor. De repente vai ficar na esquina do seu Zé ali embaixo, né? Então, para terminar aqui essa etapa da nosso blá, 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 que meu tempo ainda tenho 6 minutos ainda. Vamos lá. Para concluir, o tarifaço do Zé não é apenas um problema para o governo e para grandes empresários, é para nós. Atinge o cidadão de forma direta, encarecendo produtos, reduzindo empregos e dificultando o crescimento econômico do país. Então, nós temos que entender esses conceitos básicos de economia para tomarmos decisões em cima das decisões internacionais e entender como que elas afetam o nosso dia a dia para termos como sobreviver a esses cenários desafiadores. Então, basicamente, esse é o meu recado de hoje. Bom, Silvio, parabéns mais uma vez pela tua explanação. Eu penso que toda crise é uma janela de oportunidades. Sempre. Por exemplo, porque eu sei que você e a Rosa faziam isso em São Paulo. Se você tiver um terreno de 800 metros quadrados, você pode produzir. Uma área de 800 metros quadrados, você pode produzir muitas coisas. Você pode ter uma horta, você pode plantar pé de café, porque existem já melhoramentos genéticos nas plantas que permitem produzir café em outras temperaturas. Você pode ter 2 pés de oliveiras. Ou seja, esse é o momento, na minha opinião, particularmente, Silvio, que nós brasileiros temos também uma oportunidade de resgatar a produção local. Pessoal, nós não precisamos, Silvio, nós não precisamos plantar cheiro verde. Se você morar num apartamento e tiver um canteirinho, você pode botar em copos de vidro, copos de plástico. O problema todo é que a modernidade nos seduziu com tantas facilidades, mas essas facilidades apenas nos escravizaram e tornaram dependentes. Você pode ir na feira, por exemplo, nós temos um amigo aqui que é feirante, que é o Ido. Você pode ir na feira, você pode ir no Ceasa e comprar produtos. Exatamente, o Joaquim está falando, vi terrenos bem menores com produção de hortifruti. Pessoal, o problema do Brasil é o gigantismo do Brasil. O cara pensa que só pode produzir um pé de alface se ele tiver mais de 100 hectares. Sem brincadeira. O cara pensa que se ele não tiver 100 hectares, ele não pode criar não pode plantar um pé de alface. Mesma questão, por exemplo, se você tiver 5.000 metros quadrados, que já é uma exorbitância, você pode plantar um boizinho, botar em confinamento, não vai fazer pastagem ostensiva. Compra um bezerro e engorda coletivamente, planta uns porquinhos, planta um ou 2 pés de banana, aí a Rúbia sempre fala isso, o meu amigo Rudy Yuken. O problema todo é que a facilidade conduz à flacilidade. As pessoas se tornam flácidas.
as pessoas perdem a capacidade de produzir, né, Silvio? Sim, olha, lá, quando a gente estava no Brasil, nós tínhamos um quintal de 50 metros quadrados. Quanta coisa a Rosa não produziu nesse quintalzinho? Porque eu era o pedreiro, né, do negócio. Eu só ficava na enxada, carpindo, limpando, construindo o canteiro. Mas a Rosa é o dedo, eu chamo de dedo verde, né? Poxa, a gente ficou um ano sem comprar tomate. Tinha tomate toda semana em casa. Milho, tinha milho o ano inteiro em casa, com 50 metros quadrados. Quiabo, ontem mesmo nós falamos, ontem batemos um papo na live, tinha quiabo por uma cozinhada por semana. Então nós Mas fomos quiabo aprendendo. pode pegar tudo, viu? Quiabo. A Rosa que gosta, eu também não comia, mas ela fazia uma. O que eu estou querendo dizer assim, que você consegue gerar uma proporção de plantação que você colhe um pouquinho para a sua necessidade diária. E assim a gente foi fazendo para um monte de coisa. E que nós tínhamos essas regalias, né? Eu fiquei um ano sem comprar tomate, sem comprar. Que mais, Rosa, que eu não me lembro de cabeça? Brócolis, couve. Então, couve eu tinha, sobrava, eu tinha que dar para os vizinhos de presente. Couve eu distribuía para a rua inteira. Couve, cebolinha, salsa, muita coisa você acaba dando para os outros. E os outros também traziam para você. Só cuide com o que você vai dar para os outros, porque tem o Ah, sim, se não. Mas aqui não, eu sou hétero. Verdade, olha só, o Joaquim, nós temos um problema sério, e é legal você falar dessa metragem do teu terreno, porque nós temos uma ideia equivocada de gigantismo. Pessoal, 500 metros quadrados, olha, é uma área sem fim. Você não dá conta, eu acho, de plantar tudo. Em 50 metros dava trabalho. Lembra quantas vezes você chamava a Rosa no programa? Cadê a Rosa? Ah, tá na horta. A Rosa tá na horta. Porque dá trabalho. Nós temos que. Eu penso que essa crise toda que nós estamos vivendo, ela é propícia para uma redescoberta dessas coisas. Sim. E isso a Rosa já falava lá atrás. Vamos plantar, porque uma hora vai acontecer alguma coisa aqui, já vamos criar o hábito de ter o básico, que se começar a faltar, a gente já tem em casa. É aquela história, o cara fala, Alfredo, agora um aqui me mandou, mas plantar um porquinho fede. O ser humano também fede. Ué? Por que nós não fedemos? Porque quando a gente vai no banheiro, a gente dá descarga. Por que não tem um sistema de limpeza? Pro porquinho. Faz banheiro pro porquinho. Mantém limpo o chiqueiro. Sim, mantém a área dele. Você tem um galinheiro, você limpa, ainda tem adubo ainda. Pode fazer adubo, pode fazer compostagem. O grande problema, Silvio, na minha opinião, é que nós ficamos gelatinosos. Você tem criança hoje, moleque que acha que o leite vem da caixinha. Então, meus amigos. Leite vem da caixinha, suco vem da caixa, tudo vem das caixas. Nada vem da produção. Eu ainda era mais do tempo em que o nenê vinha pela cegonha, eu achava bem melhor. Sim, né? Se a cegonha começasse a aparecer, você não queria, põe ela para correr. Lá em Portugal tem uma situação muito clara que eu quero falar para as pessoas antes de ir embora, porque eu preciso também. Lá em Portugal, em algumas cidades, tem terrenos vazios que a comunidade entre si divide. Eu não acreditava nisso. Isso é legal. Não é horta comunitária, não, Silvio. É um terreno onde a pessoa demarca o seu espaço. Não é comunitária no sentido da produção ser comum, não. Cada um produz o seu produto. Tá. O terreno é comunitário. Cada um tem o seu espacinho. O terreno é público. E você pode plantar nele. Você vai lá e marca com pedra qual é o seu terreno. Se aquele terreno contemplar 5 famílias, vai ser dividido em 5 áreas. É uma coisa que eu não tinha. Olha, quando eu percebi isso, Silvio, eu fiquei verdadeiramente fascinado. Olha aqui, o nosso amigo Bardo. Eu vou mostrar agora aqui para vocês verem. Olhem só como é que é a horta dele. Ele vive em Lisboa, no centro de Lisboa. É isso aqui que eu estou falando. Olhem só agora. Preste atenção. Paulo Tárcio Costa. É possível produzir gás de cozinha a partir do esterco. Meu amigo Ino, lá na feira.
Então, olhem aqui essa imagem aqui. Presta atenção, Silvio. Só para você ter uma ideia. Olha a horta bonitinha que o cara fez. Vamos ver se vai aparecer aí. Não, apareceu eu, que é bonitinho também. O bunker. Aqui, ó. Olha aqui. Olha a horta do cara. Em casa, apartamento. Caixinhas. Isso é... Você está vendo? Vira. Aqui ele está produzindo alface. Isso aqui são caixas de vinho, pessoal. Ele já tomou uma e depois isso aqui aproveitou é a caixinha. Caixa que você localiza em qualquer área de supermercado. Então, olhem aqui, o cara tem 1, 2, 3, 4, 5 vasinhos e tudo mais. Não, não é caixa de vinho, está dizendo ele. Tá, mas eu achei que fosse. Ó, em Jaraguá tem esse sistema de horta em que a prefeitura dá estrutura e o pessoal planta para consumo próprio. É feito de pallets. Exato, pessoal. Então, hoje não tem feira, é? Então, hoje é dia de feira. No Brasil seria ótimo termos horta. A questão não... Eu quero que vocês entendam que não é o sistema de horta comunitária. A horta é individual lá em Portugal, que eu conheci. Muito bom isso. Lá nos Alhais eu conheci isso. As pessoas pegam um terreno e não tem intervenção da prefeitura porcaria nenhuma, da municipalidade. Entendeu? Essa é a coisa, não ter interferência do Estado. O Estado atrapalha. Eu estive, faz tempo, eu estive lá nos Alhais, faz mais de um ano, e eu conheci esse processo. Aí a dona de uma casa, eu vou ali na minha horta pegar couve. Beleza. Aí eu perguntei a essas outras, não, isso aqui cada um tem sua horta, tem uma. Então, mas sem interferência. Tirem o Estado. Exatamente. Tirem o Estado da vida de vocês. Silvio, valeu por essa interação. Obrigado ao nosso amigo Bardo Lusitano. E eu que agradeço. Roslinde Granado, em Jaraguá, individual. Exatamente. Tirem o Estado. Não, a prefeitura vai fazer a gestão. Fudeu. Sabe por quê? Porque daí vai ter favorecimento desde a distribuição do terreno, aí vai vir um MST, um MS Horta, para dar para o movimento do Sem Horta, e aí começa toda essa bagunça esquerdista. Está faltando cota para pepino, está faltando cota para cenoura. Isso. Tem que tirar esse Estado policialesco, esse Estado esquerdista. Ontem eu conversei com um paraguaio aqui, ele falou: esquerdismo aqui nunca mais. Tivemos uma única vez para nunca mais. E ainda o que teve aqui não completou o mandato, porque eles arrancaram antes. Pessoal, quem puder ajudar, o Silvio e a Rosa está aí, ó. Eles também precisam de apoio. Não fale que você vai ajudar. Dona Maria José, o assunto do agro pode ficar para a semana que vem, mas hoje não tem mais tempo porque eu ainda tenho notícias internacionais. Internacionais do mundo. Posso fazer um trabalho sobre o agro. O que vocês querem saber exatamente sobre o agro? O impacto? Isso, pergunte aí, Dona Maria José. Enquanto isso, eu quero dizer o seguinte. Sobre agro. Silvio, só um minuto. Enquanto isso, eu quero lembrar a vocês que ninguém está pedindo ajuda. Nós precisamos de apoio. Ajuda é diferente de apoio. Está aqui o canal, o Pix do canal NBM do Silvio e da Rosa. Eles precisam de apoio. Ajuda não. Apoio. Agora sim, Silvio, vamos lá. O que a senhora Dona Maria José quer sobre o agro? Impacto no agro? Falo. Hoje então, eu falei em termos genéricos, né? Tá. Semana que vem, impacto das tarifas no agro. Tá bom, Silvio? Opa! Dá para fazer um trabalho bacana sobre o agro brasileiro, que é maravilhoso. Beleza. Tá bom, meu irmão? Tá ótimo! Um abraço. Até agradeço. Aí falaremos sobre o impacto das tarifas sobre o agro. E aí eu dou mais uma pincelada em cima do agro para explicar exatamente na economia, o papel dele. Para quem o agro brasileiro trabalha? Vamos lá, vamos fazer um estudo.
Vamos fazer um bom estudo. Até porque os Estados Unidos estão olhando com muita atenção a questão das terras do Brasil nas mãos da China. Tá bom, meu amigo? Sim. Mas antes de ir embora, eu preciso dar um recado muito importante. Fala. Beijo hétero para o Alfredão. Ó. Tchau, Silvio. Tchau, tchau. Parabéns mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Esse é o nosso amigo Silvio. Parabéns, participação dele. É legal porque eu gosto de deixar ele fazendo a viagem dele, que é muito importante. Então, semana que vem, os impactos para o agro.